Existe uma forma de colocar o seu site na primeira página do Google, nas primeiras posições do resultado orgânico, sem gastar com anúncio. Esse método que eu vou te mostrar aqui, ele é utilizado por grandes empresas e pelos principais sites que você vê aí na internet sempre que faz uma busca no Google. E o melhor, você consegue fazer isso sem gastar R$ 1 sequer. Parece até mentira o que eu estou dizendo aqui, né? Pois é porque é mentira. Isso não existe e se alguém te prometer isso, ele está mentindo. E eu estou dizendo isso porque eu acabei de ver um vídeo aqui que prometia exatamente isso. A diferença é que a pessoa não falou que isso é mentira. Isso não existe. Não existe você montar um negócio e não investir R$ 1 sequer, certo? Mas sim, é possível você colocar o seu site investindo bem pouquinho. A grande diferença na internet é que quando você tem potencial de criar um negócio, investindo muito pouco e ter um potencial de escala enorme, ter 1.000, 2.000% de lucro em cima do seu investimento. Isso é realmente possível, eu já tive em vários negócios e eu vou te mostrar aqui exatamente o que você precisa fazer e quanto você consegue gastar no mínimo para você colocar o seu site na primeira página do Google. E já pode te adiantar que se você parar de comer pizza e tomar cerveja no final de semana, vai fazer bem para a sua saúde e você já vai ter dinheiro suficiente para investir no seu site e colocar ele na primeira posição do Google. Beleza? Então vamos lá para esse vídeo. E eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Primeira parte eu vou te explicar o que você precisa ter e como você deve criar esse site para que ele chegue lá na primeira página do Google. E de segunda parte eu vou mostrar para você qual é o fator determinante que vai fazer você chegar lá. Porque uma coisa é você fazer seu site todo otimizado e outra coisa é você chegar lá. Você sair daqueles milhões de sites que tem na internet e ficar lá entre os 10 no seu nicho, tá certo? Entre os 10 que aparecem ali na primeira página. E tem uma coisa, existe um detalhe que é o que vai fazer você chegar lá ou não chegar e eu vou te contar isso na segunda parte do vídeo. A primeira parte do vídeo vamos focar aqui em o que você precisa ter para criar o seu site. Claro que muita gente aqui que está assistindo esse vídeo já deve ter o seu site, mas eu vou falar rapidamente para quem ainda não tem e está pensando em criar um site e entrar nesse negócio. Basicamente, o que você precisa de investimento inicial para você ter o seu site é você comprar um domínio. E na hora de comprar o domínio, eu aconselho que você compre um domínio que tenha a sua palavra-chave. Por exemplo, você quer criar um site sobre emagrecimento, então você vai lá comoemagrecer.com.br ou algo similar, tá certo? Utilize a sua palavra-chave e defina o seu nicho dentro do seu domínio, certo? Lá no seu domínio você já cria o seu nicho, você já coloca o seu nicho dentro do seu domínio. E aí você vai gastar o quê? Em torno de R$ 40 por ano, a partir de R$ 40 por ano aí, você vai gastar para manter esse domínio, certo? Que vai dar o quê? R$ 3,50 por mês, sei lá, nem isso eu acho. Segunda coisa que você precisa ter é uma hospedagem. Para começar, escolha uma hospedagem simples. Pode ser a Hostinger, por exemplo, o plano mais barato, né? Aconselho o segundo plano, eu acho que é o Premium, que tem ali você pode colocar mais sites, mais domínios e tal, você vai ter uma hospedagem um pouco mais encorpada. O ideal não é isso, o ideal é você ter uma hospedagem VPS com o seu IP dedicado, enfim, essas coisas. Mas para você começar, você não precisa investir nisso inicialmente, entenda? Comece a entender o jogo e aí você vai lá e coloca na sua hospedagem compartilhada mesmo, não tem problema, você vai ter um custo menor porque você vai precisar desse dinheiro para investir em coisas que realmente vão fazer diferença para o seu site chegar ou não na primeira posição do Google, beleza? Então, feito isso, né, comprou o seu domínio, contratou sua hospedagem, eu aconselho a Hostinger porque é a que eu utilizo, mas você pode colocar em outra, né? A Hostinger é que tem o melhor custo-benefício, né, levando todos os pontos em consideração, preço e qualidade. A Hostinger é, mesmo os planos compartilhados mais baratos, você pode utilizar para começar no seu site ali. Beleza? Pronto isso, né? Você escolheu o seu nicho, criou o seu domínio, escolheu sua hospedagem, você vai gastar em torno de R$ 30 por mês de hospedagem, mais ou menos, né? Hospedagem compartilhada, um plano mais barato. Você vai gastar nessa média aí. Então, até agora você investiu o quê? R$ 40 por ano no domínio, mais R$ 30 por mês na hospedagem. Esse é o seu investimento inicial. Não esquece esse negócio de criar site lá, da Hostinger tem lá o criador de site com inteligência artificial. Esqueça essa parada aí. Vá para o WordPress, vá para o que funciona realmente, certo? Que é o que todo mundo faz. Olhe o que está no Google aí, faça uma busca e veja os sites que estão ali. Todos são criados em WordPress, então vai no WordPress. Esquece as paradas novas aí. Vai no WordPress, instale seu WordPress, ele é gratuito. Você vai precisar utilizar alguns plugins, mas você pode utilizar todos os plugins na versão gratuita. Dentro do site Review Lucrativo eu te mostro todos os plugins que você precisa utilizar e mostro como você pode utilizar todos eles gratuitamente. Terceira coisa que você precisa fazer, analisar a concorrência. Você vai entender quem são os sites que estão concorrendo com você ali e como é que você faz isso? Você faz isso através de ferramentas de análise. Tem várias ferramentas de análise que nós utilizamos, como SEMrush, Ahrefs, Majestic, Moz, enfim, tem um monte de ferramenta. E todas essas ferramentas eu mostro como é que você utiliza elas passo a passo e sem pagar esse valor absurdo, que elas são bem caras. Tem algumas que chegam a mais de $100 por mês.
mas você consegue pagar um valor irrisório através de algumas ferramentas que eu indico dentro do site Review Lucrativo também, certo? Então você consegue pagar um preço bem baratinho e consegue ter acesso a todas as ferramentas para você fazer análise dos seus concorrentes, para saber o que você precisa fazer para passar deles, tá certo? Então esses pontos aí são muito importantes para você colocar o seu site lá, não basta criar o seu site, certo? Terceira coisa que você tem que fazer, terceira ou quarta, nem sei mais onde que eu tô, mas você precisa fazer uma otimização, você precisa criar artigos otimizados para o seu site, certo? Artigos otimizados. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui do que é um artigo otimizado. E para criar um conteúdo otimizado, você precisa, antes de mais nada, escolher para que nicho que você vai trabalhar. Você precisa definir um nicho, de preferência um nicho bem específico, um micro nicho dentro de um grande nicho, ou de preferência até um produto dentro de um micro nicho, dentro de um grande nicho, tá certo? Eu vou te mostrar alguns exemplos de como isso é aqui. Isso vai facilitar com que você chegue mais rápido. Você criar um site especializado em um determinado assunto pequeno, que tenha, você não vai atender, não vai querer atingir o mundo inteiro. Foque em pequeno grupo de pessoas e crie um site especializado para aquele pequeno grupo de pessoas. Isso vai potencializar a velocidade de você subir, mas ainda não é o definitivo. O definitivo eu vou te falar na segunda parte do vídeo, beleza? Então você primeiro precisa criar esse tipo de conteúdo bem específico e bem objetivo, focando em um grupo pequeno de pessoas, ok? E aí você vai criar os artigos otimizados. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. E o que seria um conteúdo altamente segmentado? Por exemplo, eu vim aqui no Google e busquei melhores sabonetes, né? Tem uma demanda aqui de 590 buscas mensais sobre melhores sabonetes. E tem aqui alguns blogs. Isso aqui é o primeiro aqui é um blog. Tudo aqui blog de review, né, de produtos da Amazon. Esse aqui, por exemplo, ó, melhores sabonetes para pele seca. E tem aqui, ó, afiliados da Amazon, beleza? Então, eu quero nichar um pouco isso aí, vou criar conteúdo. Esses sites já são grandes, eles estão muito bem posicionados, já tem histórico e tal, mas eu quero criar conteúdo mais específico. Quanto mais específico for o termo que você utilizar para criar os seus artigos, maiores são as chances de você ranquear mais rápido, tá certo? Então, eu venho aqui, ó, se eu, por acaso, melhores sabonetes, eu tenho aqui 6.900.000 resultados, mas quem tem acesso são esses caras que estão aqui, certo? Os outros milhões e milhões e milhões aí não tem acesso nenhum. Então vamos lá, eu quero saber como é que eu vou criar mais conteúdo. Eu venho aqui, ó, e dou um enter aqui no Google e ele já vai me mostrar outros termos aqui que também tem buscas aqui. Por exemplo, eu posso criar melhores sabonetes para o rosto. Então eu já vou nichar mais. Eu não estou falando só dos melhores sabonetes, eu estou falando dos melhores sabonetes para o rosto. Você viu que já mudou aqui, ó. Esse site que é bem maior já foi para segundo e esse aqui que estava em segundo subiu, tá certo? E o que estava aqui em terceiro continua aqui e o que estava aqui em quarto sumiu já nem está mais aparecendo. Então, eu posso nichar aqui. Se eu vier aqui em resultados agora, já caiu para 3.380.000. Mas eu quero nichar ainda mais. Eu venho aqui no Google e olho aqui, ó, sabonetes, melhores sabonetes para rosto. E aqui você vê que, por sinal, eu tenho mais buscas para melhores sabonetes para o rosto do que para melhores sabonetes, que tinha 590, lembra? E aqui agora tem 1.900. Agora vamos nichar um pouco mais aqui, ó. Vou botar aqui para pele seca. Então vamos lá para a pele seca, vamos ver quantas buscas tem. Você vê que já mudou aqui também, mas continua os mesmos sites aqui, né? Deixa ele terminar de carregar aqui para a gente ver quantas buscas tem para a pele seca. Não tem buscas aqui, não está indicando, isso não quer dizer que não tenha, porque a ferramenta não pegou. Mas aqui, se eu olhar aqui agora, ó, diminuiu para 800.000 resultados, ou seja, tem muito menos sites falando para esse termo específico. Você olha assim, 800.000, mas você lembra que o primeiro termo que eu coloquei tinha 6.800.000 praticamente, uma coisa assim. Já nesse, tem só 800.000. Então é muito mais fácil você começar a trabalhar com termos mais específicos, né? Bem específicos como esse. Se eu ver se eu consigo especificar mais ainda aqui, ó. Melhores sabonetes para rosto de pele oleosa. Também ele especificou outro termo. Aqui seriam dois artigos. Você pode fazer um artigo para pele seca e outro artigo para pele oleosa. Deixa eu ver aqui. Então é isso, quanto maior for o termo, quanto maior for a palavra-chave, você viu que já saiu aqui, ó, o My Best nem está mais aparecendo aqui, ó, e esse cara continua aqui. Então isso quer dizer que esse site, ele está muito bem posicionado aqui para termos relacionados a sabonete. Em todas as buscas que eu fiz, ele estava em primeiro ou segundo, que é esse aqui que eu abri, ó, e ele é um blog, tá vendo? É um blog aqui que ele foca muito nesse tipo de coisa, de higiene pessoal, tal, sabonete, sérum, colágeno, tal. Enfim, ele está vendendo aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu vou para a Amazon e faço lá a minha compra lá na Amazon, tá certo?
E lembrando que a Amazon, essa aqui é uma estratégia muito boa, eu já falei isso em outros vídeos, a Amazon é uma afiliação global, então universal no caso. Se eu chegar aqui, entrei aqui através do sabonete, mas de repente eu acesso aqui e eu vejo lá outra coisa que me interessa, vejo um computador, vejo um celular, e a pessoa por acaso comprar uma outra coisa aqui, o link que ele trouxe vale por 24 horas, então ele pode ganhar uma comissão de outros produtos. No sabonete ele ganha aqui 13% de comissão, caso ele faça a venda desse sabonete aqui que custa R$ 77, é até carinho, né, esse sabonete aqui. Bom, enfim, vamos lá, voltando aqui para não perder o foco. Então é isso, quanto mais específico você viu que eu botei melhores sabonetes, eu posso colocar até sabonete só sabonetes, ó. Posso começar aqui só com sabonete. Sabonete é uma palavra-chave muito ampla, né, muito ampla. Aqui você vê que ele já mudou, ele já me mostra coisas locais aqui da região que eu estou, certo? Ele já me mostra um resultado local, você vê que ele mudou completamente aqui, ó, não aparece mais... já aparece aqui fábrica de sabonete, Gramado é uma fábrica de sabonete, tá vendo? Só para eu colocar aqui os melhores, ele já molda, ele já colocou aqui blogs no resultado. Só de eu colocar aqui os melhores, ele já voltou para blogs, tá vendo? Aqui são todos blogs que estão aparecendo. E aí você vai fazendo aquela filtragem, você vai fazendo dentro do seu nicho, você vai olhando o que você pode fazer. Olha esse aqui, ó, qual o melhor sabonete hidratante para o corpo, mais específico ainda. Vamos ver se tem busca esse termo aqui. Quem é que aparece? Ó, o MyBest. Esse MyBest é um portal imenso, gigante aí da internet, né? De reviews, tal, de produtos da Amazon e tal, mas você vê que o cara tá aqui embaixo, ó, o Espaço Beleza, o Espaço Saúde, sei lá. Espaço Saúde está aqui, já entre os primeiros também, né? E esse termo aqui, ó, esse termo é bem grande, bem amplo, é uma frase já, não é mais uma palavra-chave, e tem 480 buscas. Então você entendeu como é que você cria um artigo para ser otimizado. Vamos olhar o site que está aparecendo bastante aqui, que é esse aqui, como é que você pode criar um artigo otimizado. Então eu busquei lá melhores sabonetes para a pele seca, ele colocou aqui melhores sabonetes para a pele seca, os 8 melhores sabonetes para a pele seca na URL. Aqui em cima no título também está lá, ó, melhores sabonetes para a pele seca. Então você vai ele otimizou, ele escolheu essa palavra-chave aqui, é a palavra-chave que ele escolheu, melhores sabonetes para a pele seca aqui, quer dizer, certo? Ele escolheu essa palavra-chave e aí ele otimizou o artigo dele todo para essa palavra-chave aqui, ó. Você vê que ele colocou, ele repetiu ela algumas vezes ao longo do texto e tal. Esse site tem 109 mil acessos. Essa aqui é a média, né? Do tempo que ele está na internet, ele tem uma média de 109 mil acessos mensais. Não quer dizer que foi esse mês ou o mês passado. Essa é a média. E esse aqui é o número de vezes que ele citou a palavra-chave melhores sabonetes para a pele seca no artigo dele. Entendido? Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar termos amplos, termos mais específicos o possível para criar os seus artigos. Depois disso, você vai criar o seu artigo, eu aconselho que você modele. Quem é que está em primeiro? Esse aqui? Então deixa eu olhar o que esse cara fez. Vai olhar tudo lá, ele criou um índice aqui, isso aqui é muito interessante. Já criei um artigo aqui mostrando para você como é que você faz essa modelagem de artigo. Eu vou deixar ele aqui nos cards e na descrição do primeiro link também. E na descrição desse vídeo você vai ter lá alguns links, alguns vídeos ensinando como é que você faz essas coisas que eu estou falando aqui passo a passo, tá certo? Depois você vai lá e assiste. Mas agora eu vou partir para a segunda parte do vídeo, que é você o quê? Você fez todo esse processo, aí você agora está entre os milhões e milhões de sites que tem na internet que falam sobre aquele tema que você quer. Qualquer termo que você for falar, vai ter milhares de outros sites falando. Mas o que vai definir se você vai estar entre os primeiros, você vai colocar o seu site na primeira página do Google ou não, é o que eu vou te mostrar aqui agora. E o que vai fazer o seu site realmente chegar na primeira página do Google, depois que você fez todo esse processo, como eu já te falei agora na primeira parte do vídeo, são as menções, as indicações do seu site por terceiros. E na internet isso é feito através de uma coisa chamada backlinks. Backlinks são links de outros sites linkando para o seu, como você pode ver nesse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui está aqui, your site, né, o seu site, e tem outros sites que geram links para o seu site, tá vendo? Isso são backlinks. Você precisa ter backlinks para o seu site chegar na primeira página do Google. E você consegue fazer até isso de forma gratuita, mas você vai levar muito tempo e vai ter que investir. Você não tem como fazer totalmente gratuito, você vai ter que investir em outros sites, você vai ter um processo, vai ter muito trabalho e mesmo assim você vai ter que investir na criação de outros sites para que depois que esses sites ganharem relevância, você crie links para eles. Isso é chamado PBN, tá certo? Que é uma coisa que você leva alguns anos para montar. Mas se você quer fazer isso rápido, você pode comprar isso de pessoas que já têm a sua PBN, tá certo? Se você quiser conhecer isso, você clica no terceiro link da descrição desse vídeo aqui, certo?
Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. O terceiro link é para você que quer apenas criar esses backlinks num preço com melhor custo-benefício, gastando bem pouquinho e tendo links de qualidade. Vamos ver, por exemplo, aqui o nosso amigo aqui do Espaço Saudério, né? espaçosauderio.com, Saúde Rio, né? Saudério, espaço, é que eu estava olhando aqui no domínio, né? Espaço Saúde Rio. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o domínio, já peguei o domínio dele aqui e entrei aqui no SEMrush, tá certo? E aqui no SEMrush eu consigo ver através da ferramenta SEMrush, tem outras ferramentas que eu indico, que eu ensino a usar lá dentro dos treinamentos Site Review Lucrativo, link no primeiro link da descrição para o treinamento, terceiro link da descrição para você que quiser criar uma estrutura de backlinks para o seu site. Então aqui eu consigo ver o nível de acesso dele, o Authority Score dele, consigo ver o nível de acesso. Então esse mês ele teve aqui 39, quase 40 mil acessos já, estou no dia 30 aqui, né? Então até amanhã ele bate aí os 40 mil acessos aí, né? Esse é o mês de julho, tá vendo aqui, julho de 2025. Então ele vai bater os 40 mil acessos aí não é acessos de qualquer porra louca que tem na internet, não. Acesso de pessoas que estão buscando por algo com a intenção de compra, tá certo? Estão buscando melhores alguma coisa lá. Posso ver quais palavras-chave que está trazendo tráfego para o site dele. Aqui eu vejo aqui que foi a mesma palavra que eu busquei, o melhor sabonete para pele oleosa e tal. Então é isso que ele está posicionado, tônico facial, colágeno e tal. Ele está posicionado para muitas palavras-chave. E aqui eu consigo ver os backlinks dele, que são o quê? Outros sites referenciando para ele. E é aqui que está o segredo dele para ele estar lá aparecendo na primeira página, nos primeiros resultados, em mais de 6 milhões de resultados possíveis, né? Então é aqui que está. E ele tem até poucos backlinks, tá certo? Isso aqui indica que ele tem bons backlinks, que quantidade não necessariamente. Você pode ver sites aí que tem 10 mil backlinks, mas às vezes são backlinks ruins, tá certo? Então isso tem muita importância. Eu vou olhar os backlinks dele aqui, mas eu tenho quase certeza que os backlinks dele são bons, tá certo? Eu vou até abrir aqui uma outra aba para a gente ver. E esse site aqui tem por volta de 2 anos aqui, mais ou menos, que ele começou a ter acesso. Lá em no começo de setembro, ele não tinha acesso de 2023, certo? Então é basicamente 2 anos, né? 2 anos já vai fazer, mês que vem, em setembro já vai fazer 2 anos que esse teste está online. E eu vou vir aqui agora nos backlinks para ver onde é que ele tem backlinks, Saudério, né? Saúde Rio, né? Então vamos lá, deixa eu terminar de carregar aqui que eu vou ver aqui onde é que ele tem esses backlinks aqui. E aqui está os links que estão indicando, que estão referenciando para ele na internet, né? Para o Google ver. Então eu já vejo por que ele está em primeiro lugar aqui. Ó. Ele tem link aqui da UOL, tem um link indicando para ele. Ó. Aqui tem mais Abril.com, certo? Abril.com tem link para ele, ó, indicando o site dele. Abril.com, Blogger, Área Mulher, R7 são todos portais muito grandes na internet com muita autoridade. Então quando você recebe um link de um portal desse, você meio que dá um pulo lá no resultado das pesquisas, tá certo? Então ele tem aqui, ó, o UOL, R7, Brasil 247, né, que é uma porcaria, mas enfim, para o Google é bom, né? Tem aqui, enfim, tem muitos sites aqui, certo? Tem muitos sites aqui. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, o R7. Vamos olhar lá, ó. Eu vou abrir aqui o R7, o portal R7. Qual é a palavra-chave que está lá? Ó? Espaço Saúde Rio. Espaço Saúde Rio. Vamos olhar lá onde é que está esse link lá no portal R7. Área Mulher. É um subdomínio do domínio R7, mas o que conta é a autoridade do domínio r7.com, certo? Eu vou vir aqui, ó, e aqui está o link dele, ó. Aqui está, tá vendo lá? espaçosauderio.com.br, vai exatamente para aquele artigo. Se eu abrir aqui em uma outra aba, então é por isso aqui, por esse tipo de link aqui, que ele está lá entre os primeiros em milhões de sites. Então você precisa ter esses tipos de links. Não precisa ser exatamente no R7, porque para você colocar no R7 vai sair um pouco mais caro, mas tem forma de você fazer isso. Como eu já falei, acesse o terceiro link, o primeiro link é do treinamento, o terceiro link você acessa para você saber como é que você faz isso aqui, certo? Como é que você cria esses links gastando bem pouquinho por mês aí, menos do valor de uma pizza aí que você gasta no final de semana, ok? E aqui está o link que vai direto para o R7, que vem direto do R7. E assim é com todos esses outros links aqui, da UOL, do Abril.com, enfim, tem um monte de link aqui. Ele tem 300 e poucos links, que é bem pouco, certo? 377 links, é bem pouco, mas são links de qualidade, são links de grandes portais. E é por isso que ele está aqui entre os primeiros, aqui está na primeira posição entre muitos outros sites aqui, mais de 6 milhões de resultados. Aqui nesse caso aqui é 1.800
1.800.000 resultados. Beleza? Então esse é o ponto-chave, esse é o fator determinante que você vai posicionar o seu site ou não. Criação de backlinks. Os backlinks eles funcionam como uma indicação boca a boca para o Google. Se uma pessoa muito relevante, se uma pessoa, por exemplo, você quer ir no dentista, aí você encontra um amigo seu que você chega na rua e pergunta, eu quero ir no dentista. Aí o cara fala, tem um ali, ó. Então, por quem é aquele cara que te indicou? Não é ninguém, entendeu? Então você não leva muita consideração. Você vai lá, mas aquilo não serve para você como uma boa referência. Você só sabe que tem um dentista ali. Agora, se você recebe uma referência de um dentista, de um amigo seu, de uma pessoa que você confia, de uma pessoa da sua família que passou por aquele dentista, teve uma boa experiência com ele, e aí ele te indica, essa indicação tem um valor maior para você do que aquele fulano que você encontrou na rua, correto? Isso é a mesma coisa para o Google. Quando você tem uma indicação, um backlink de um grande portal que o Google considera como uma boa fonte de informação, por exemplo, ele vai dar muito mais valor para aquela indicação do que se você tivesse 100 links aí do Zezinho, do Manuel, de não sei quem, que não significa muita coisa para o Google, tá entendendo? Então, na internet funciona dessa mesma forma. Quanto melhor a qualidade do seu link, se você tiver um link, é melhor do que você ter 10, 15, 20 de sites que não tem muita relevância na internet, beleza? É basicamente assim que funciona. Então tem muita coisa que você precisa entender para você colocar o seu site no Google, mas eu repito, não é uma coisa cara, não é muito cara, é um potencial de escala muito grande, certo? Muito grande, que se você conseguir colocar, você tem o potencial de monetização de diversas formas possíveis, pessoas vão empresas vão entrar em contato com você, isso acontece, já aconteceu comigo muitas vezes, certo? Então é um negócio que tem um grande potencial de escala, mas não existe esse papo de você, cria seu site sem gastar R$1. Você precisa investir, você precisa trabalhar com a internet, você precisa ter a mentalidade de empreendedor, tá certo? Você precisa saber que você vai ter que investir alguma coisa para ter um retorno. Mas a internet, o retorno ele pode ser muito mais escalável do que qualquer negócio físico. E se você for levar em consideração, por exemplo, trabalhar com tráfego pago, eu também trabalho com tráfego pago, e o retorno em orgânico do Google, ele é muito maior do que qualquer retorno de tráfego pago. Estou falando em questão de lucro, tá certo? Em questão de lucro. Você consegue investir ali um valor pequeno ali de, sei lá, R$200 no mês e ter um site já tive site que me vendeu quase R$50 mil em um único mês, tá certo? E eu investi o quê? Não investia nem R$100 para manter esse site por mês. Beleza? Então, esse potencial de lucro ele é muito maior no tráfego orgânico, ok? No tráfego vindo das pesquisas, beleza? É isso aí, pessoal. Se você curtiu, espero que deixe o like nesse vídeo, espero que você tenha te ajudado aí para você entender mais ou menos o que você precisa fazer para ter o seu site no Google. Se você quiser conhecer o site Review Lucrativo, que é onde o site é um curso, um treinamento, onde eu ensino a fazer exatamente esse tipo de site, esses sites que estão posicionados aqui para esses termos melhores e tal. E o link está no primeiro link fixado, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser adiantar o seu lado, você já tem o seu site, seja um site de review ou seja qualquer outro site, você tem o site do seu negócio, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório de advogados, enfim, qualquer serviço que você preste e você tem um site na internet e você quer posicionar ele, seja localmente ou nacionalmente, confira o terceiro link da descrição, porque você vai criar essa estrutura de link build muito baratinho e que vai funcionar muito rápido para o seu site. Grande abraço, até o próximo vídeo.